Olá pessoal, quero trazer aqui uma palavra que está em Mateus capítulo 5, versículo 23, que fala sobre o perdão. Jesus fala: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali adiante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. O Senhor Jesus, ele leva isso tão a sério, que todas as pessoas que iam ofertar, muitas pessoas vinham de longe para fazer a sua oferta. Passavam dias viajando, 1, 2, 3 dias viajando para levar a sua oferta. Não se sabe desde quando a pessoa estava preparando a oferta para levar ao Senhor. Então eu quero falar sobre alguns pontos que provavelmente as pessoas faziam naquele tempo para apresentar a Deus a sua oferta. Primeiro, o altar era o lugar onde os animais eram sacrificados e havia a limpeza dos pecados, eram cobertos os seus pecados, e o povo era assim aceito por Deus por causa daqueles sacrifícios. Então em Isaías a palavra de Deus diz que o que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. E no momento da oferta, o pecado era tirado. E Jesus estava dizendo, nesse momento mais importante, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, não vai adiantar você vir de longe, não vai adiantar você achar que está bem, que você preparou a oferta muito boa. Se você não estiver bem com o seu irmão, você precisa deixar a tua oferta e voltar lá com o teu irmão. Imagine quantas pessoas voltaram e não voltaram para trazer a oferta. Quantas pessoas que voltaram para sua casa e ficaram por lá mesmo. A gente vê isso nos nossos dias, que pessoas saem magoadas, saem com mágoas das pessoas, com ressentimentos, e depois ela já não aparece mais. Aí você pergunta, por que tu não foi mais? Por que tu não louvou mais? Por que tu não apareceu mais lá? Então, porque fizeram alguma coisa contra mim, me rejeitaram, eles não me davam um valor, fulano fez isso comigo, falou umas coisas que não me agradou. Então Jesus estava dizendo, se você tiver alguma coisa, deixa aí no altar e vai te reconciliar primeiro com ele. Vai ter paz no teu coração primeiro. E as pessoas passavam um ano todo preparando aquela oferta. Por quê? Porque o animal, ele precisava ser nascido, e eles cuidavam daquele animal, daquela ovelha, com todo o cuidado, e era a ovelha mais bonita, porque ela era sem defeito, sem mácula, sem nenhum tipo de mancha, e ela era sacrificada ali no altar. Imagine que os judeus, eles eram pessoas que eram zelosos pela obra de Deus, então eles cuidavam com perfeição, e quando eles iam apresentar, com certeza vinha algo bom, bem aparentemente. Só que Jesus estava olhando não somente para a oferta deles, mas estava olhando para o coração deles. Se tu tiver alguma coisa, vai depressa, vai te consertar, e tu volta novamente para apresentar a tua oferta. Porque aquilo que vai fazer separação entre Deus e os homens é o pecado. Então é o momento
exato em que a pessoa apresenta a sua oferta, é nesse momento que há o cobrimento dos seus pecados e a pessoa é perdoada. E como a gente sabe que os judeus eles eram zelosos, significa que eles estavam bem arrumados, bem preparados, só que naquele momento que eles apresentavam, Deus não aceitava. E eles não sabiam disso. Imagine milhares de anos que eles vinham fazendo isso, centenas de anos, e eles não tinham entendido ainda. Quantas pessoas hoje têm anos e anos fazendo a mesma coisa, achando que Deus está aceitando, mas não consegue. Não consegue perdoar, não consegue deixar para lá. Já se passaram anos e anos e a pessoa, quando lembra, ainda se remói, ainda pensa, ainda não consegue deixar. Certa vez eu estava lavando louça e eu estava indignado porque eu já tinha feito várias coisas e ainda achavam que eu não estava fazendo nada. E Deus falou ao meu coração claramente, como alguém que estivesse do meu lado: anda perdoando. Por que ele disse anda perdoando, se eu não tinha xingado ninguém, não tinha falado mal para ninguém? Porque ele sabia da revolta no meu coração, o que estava acontecendo. E Deus, ele conhece os detalhes. A gente pensa que Deus só está vendo quando a gente explode. Não, ele está vendo como é que está lá por dentro. Ele está vendo o que é que está acontecendo lá dentro. Porque a gente passa por uma coisa e a gente vai deixando. A gente é ofendido, a gente deixa. A gente não olha para aquela ofensa e diz assim: não, está perdoado em nome de Jesus. Não, está perdoado em nome de Jesus. Outra coisa, está perdoado em nome de Jesus. Porque é difícil. Quando alguém nos ofende, a gente pode até deixar muitas vezes, mas se a gente não olhar para ele e dizer está perdoado em nome de Jesus, aquilo vai acumulando. Você vê que pessoas que são casadas, elas se separam, e quando você vai perguntar para ela o que foi que aconteceu, ela vai dizer que ela não sabe o que foi que aconteceu, ela não sabe nem responder, porque foi um acúmulo de tantas coisas que aconteceram, que a pessoa, ela nem sabe mais o que aconteceu. Uma falta de perdão aqui, não faz isso, não faz aquilo, tu não me ajuda, tu não quer fazer isso. E aí quando a pessoa pergunta por que você se separou, eu não sei. Porque foi um acúmulo de tantas coisas pequenas que não foram perdoadas, se tornou apenas uma ofensa grande. E qualquer coisa agora vai ter problema. Assim também no casamento, assim também dentro da igreja. Você não perdoa um pouco ali, não perdoa uma ofensa ali, não perdoa um problema que aconteceu ali, não perdoa alguém que foi colocado na posição. Quando alguém é colocado, você se levanta, você diz que não é assim, e as coisas vão aumentando e vão acrescentando, e em um momento você sai, porque você foi acumulando pequenas coisas que eram para ser perdoadas, imediatamente você não deixou. E você apresentava a tua oferta, o teu louvor, a tua adoração, o teu dinheiro na oferta, o teu dízimo, mas e Jesus falando através das mensagens, com certeza, da palavra dele: deixa e vai te reconciliar, deixa e vai te consertar, deixa primeiro. Só que nós somos coração duro, a gente não gosta de pedir perdão. Quem que diz que gosta, não sei, mas é difícil pedir perdão, é difícil reconhecer que está errado. A gente sempre procura culpar os outros, mas Jesus, ele mostra: se tu trouxeres a tua oferta é o contato com Deus, aquilo que tu vai apresentar para Deus, aquilo que vai
te levar à presença de Deus. O que faz separação entre Deus e os homens é no momento que tu oferta, é o momento que Deus aceita e tu está na presença dele. E nesse momento, se você tiver alguma coisa, Jesus disse, se tu não perdoar, tu não será perdoado. 70 vezes 7. Pedro, tu deve perdoar 70 vezes 7. 490 vezes. E se ele vier te pedir perdão 7 vezes, tu perdoa todo dia, toda hora. Significa não há limite para o perdão. Não é fácil, mas Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos dar essa força, mostrar que é possível sim. Então, se você tem alguma coisa contra alguém, eu quero te dizer que Jesus ele está do seu lado para te fortalecer, para iluminar o teu coração. Pode não fazer sentido agora, aquilo que eu estou falando, aquilo que Jesus está dizendo para você perdoar, mas vai fazer sentido lá na frente. O que tu não entende agora, tu vai entender depois. Quem vai ser liberto vai ser tu. Jesus disse, reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto está no caminho, enquanto tu está vivo, reconcilia-te logo, porque senão tu vai ser preso e eles vão te atormentar. Ou seja, falta de perdão vai te trazer tormento, tu vai continuar atormentado. Tu pode até perdoar alguém, mas se tu continuar lembrando, tu continua atormentado pelos demônios, acusando e dizendo, tu é besta, tu tá vendo o que aconteceu. E aí, quando tu não perdoa, tu não confia mais. Quando tu não perdoa, tu não aceita mais nada. Quando tu não perdoa, tu não vê nada de coisas boas, tu só vê coisa ruim. Porque o coração está como pedras. A semente cai, só que ela não consegue crescer porque tem pedras, tem alguma coisa aí que está empatando a palavra crescer. Então, essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.